Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é Camila, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao nosso canal, viu? Apenas lembrando que toda sexta-feira eu faço letra e tradução de música e durante a semana são esses vídeos aleatórios. Às vezes eu faço uma receita, às vezes eu faço um vlog, às vezes um vlog de uma viagem que eu fiz, ou vídeos bastante importantes como esse de hoje, que são vídeos que são informativos, tá bom? Então, vamos lá! Então vamos lá, pessoal, vou tentar falar assim bem rapidinho, tá? Um resumo, caso você não queira acompanhar lá os vídeos anteriores na nossa playlist, mas só para você poder se situar. Lembrando, tá, gente, que eu sempre passo a minha história, tá? Minha vivência pessoal aqui. Então, a primeira vez que eu vim pra cá, eu vim com visto de turista. Cujo, né, eu fiquei na famosa salinha, que na verdade não era salinha, era um cercadinho no meio do povo lá, na fila da imigração, porque eles precisaram de confirmar, né, se estava tudo certo comigo. Afinal de contas, eu estava viajando sozinha, eu era uma moça nova, né, 27 anos mais ou menos, viajando sozinha. Fica uma coisa meio suspeita para eles, né? Mas no final deu tudo certo, né? Me conferiram tudo e me deixaram entrar. A segunda vez eu também vim com visto de turista, só que dessa vez eu já vim e casei com o meu esposo, né? Pode casar com visto de turista aqui? Pode casar com visto de turista, sim, tá? Mas não quer dizer que você casou e ganhou o visto direto, não. Existe um processo para você conseguir esse visto. E um desses processos é que o único visto que você não pode trocar para outro visto é o visto de turista. Então, o que eu precisei de fazer? Antes de eu voltar para o Brasil, eu precisei de fazer um teste nível de inglês, que antigamente era A1, que eles exigiam para casamento, mudou-se para B1, e se eu não me engano agora voltou para A1, tá? Se eu não me engano. Mas eu recomendo, né, fortemente que vocês façam no mínimo o mínimo B1, tá? Vou explicar mais para frente o porquê. Mas por fim, então eu fiz o teste de inglês nível B1, né? Voltei pro meu país de origem, aonde lá então eu fiz a aplicação pro visto de turista, pro visto de casamento. O que foi que o primeiro visto de casamento que eu solicitei, ele foi negado. Foi negado por quê, gente? Porque você precisa de comprovar a renda. No caso, né, o meu esposo precisava de me dar todos os rolerites dele para que eu pudesse comprovar. Só que na época o que ele ganhava não era o suficiente, porque na época eles exigiam um salário anual de 18 mil e ele não ganhava isso. Então, o que aconteceu? Ele estava trabalhando em 2 empregos para conseguir o holerite desses 2 empregos, juntar tudo em um para mostrar para a moça da imigração. Só que o que aconteceu? Eu não sei se ela escaneou errado ou o que foi que aconteceu, que eles consideraram só um trabalho dele. E aí, obviamente, não era o suficiente e o meu visto foi negado. Mas aí a gente é brasileira persistente, né? Fui lá e apliquei de novo, tirei, se tem como recorrer. No meu caso, resolvi tirar toda a aplicação e começar do zero de novo. Só que dessa vez nós fizemos com um advogado de imigração. O chefe resolveu dar uma ajuda pra gente, aumentando o salário dele. E eu fiz então o processo de aplicação do visto de casamento de novo, o que deu certo. Aí o que acontece, gente? O primeiro visto que você recebe é no seu passaporte. Provavelmente eu vou estar mostrando em algum canto aqui, tá? Só que assim, quando você tem esse visto no seu passaporte, não é um visto que é tipo assim, ah, legal, tenho visto agora, o ano que vem eu vou, né? Tá aqui no meu passaporte, já ano que vem eu vou. Não, você tem um período curto de tempo para chegar aqui, né? Então, basicamente, eu ganhei esse visto e eu tive que já vir embora para cá, porque quando eu cheguei aqui, eu fui num post office e peguei o meu cartão, que eles chamam de Biometric Card, né? Que é como se fosse o seu visto mesmo, como se fosse um cartão de identidade que diz que você tem autorização de residir nesse país, tá? O que aconteceu então, gente? Eu fiquei com esse visto por 2 anos e meio. Passou 2 anos e meio, eu tive que renovar esse visto, que me custou, acho que na época, se eu não me engano, uns 1.500, por aí.
E aí que uma vez que você renova esse visto, você renova ele por mais 2 anos e meio. Depois que você renova isso por mais 2 anos e meio, você tem direito ao Indefinite Leave to Remain, que é um outro tipo de visto, que na época, quando ele foi gerado, era porque existiam alguns países que não aceitavam que seus cidadãos tivessem dupla nacionalidade. Mas se a pessoa queria ainda morar aqui, né? Então eles davam esses Indefinite Leave to Remain, mas para essas pessoas morarem aqui, né? Terem praticamente os mesmos direitos, não todos, mas a maioria dos direitos dos cidadãos britânicos, só não iam ter, né, o passaporte britânico, né? Aí o que acontece? Esse Indefinite Leave to Remain é um visto que não tem fim. É um visto infinito. Você pode viver o resto da sua vida aqui no Indefinite Leave to Remain, entendeu? Não vai precisar de renovar, não vai precisar de fazer nada. Se precisar de ajuda do governo, o governo ajuda com o Indefinite Leave to Remain também. Então, como é que pode dizer? Você tem quase todos os direitos, eu digo quase, tá? Por exemplo, você não tem direito de votar se você tiver o Indefinite Leave to Remain, né? Mas então você tem quase todos os direitos de um cidadão britânico, porém você não é um cidadão britânico, né? E fica com um visto aqui que não tem fim. Então eu fiz esse processo do Indefinite Leave to Remain, tá? Que não me custou barato também. Esse Indefinite Leave to Remain me custou cerca de 3.800, que eu fiz com o mesmo advogado de imigração. É lógico que esse valor já foi incluso com o advogado, mas ele custa mais de 3.000 libras. E o que mais? E para você tirar ele, você precisa de nível de inglês B1. Lembra que eu falei lá atrás, entendeu? Que eu recomendava, porque você precisa do nível de inglês B1. Então, se por acaso você veio aqui, tirou um A1 só para conseguir o visto de casamento, saiba que quando você chegar no ponto do Indefinite Leave to Remain, você vai precisar de no mínimo nível B1, tá? Outra coisa, para você tirar o Indefinite Leave to Remain, você tem que fazer uma prova chamada Live Life UK Test. É um negócio assim, Live Life, alguma coisa assim. Aqui basicamente é o que? É uma prova de conhecimentos gerais referente ao Reino Unido. E o que, gente, eu vou te falar, a prova, fácil, assim, são 14 perguntas, se eu não me engano. Você vai até o local, responde ali no computador, é de múltipla escolha, tranquila de se fazer. O que não é tranquilo é estudar para ela, tá? Porque você basicamente tem que estudar a história do Reino Unido, né? Todos os reis, todas as rainhas, até quem ganhou as Olimpíadas do ano XYZ, sabe? Então é muita história para estudar. É muita história, porque são 14 perguntas somente. Mas 14 perguntas exatamente do quê? Né? Então, para isso, na época eu abaixei um app, estudei por esse app, fui lá, anotava as perguntas no caderno, tentava memorizar quem era o nome da rainha XYZ, hoje eu não lembro mais nada. Mas você tem que saber a história do Reino Unido, tá? E para poder fazer esse teste. Então, você precisa te passar nesse teste. Então, você precisa então do seu certificado de inglês e desse teste pronto, para então você aplicar para o Indefinite to Remain. Lembrando, tá, gente, que eu tive que pagar para fazer esse teste, obviamente. Não lembro se eu paguei, mas também não é muito caro. Eu não sei se eu paguei, foi 25 libras. Eu não sei, mas dá uma olhadinha aí no site do governo que vocês vão saber direitinho dessa prova, tá bom? Tirou então o Indefinite Leave to Remain, você já está apto a tirar o passaporte britânico. Lembrando, tá, gente, colocando aqui num parêntese bem grandão, que infelizmente, se não já entrou, está para entrar, tá? Algumas mudanças significativas nesse processo, tá? Porque antigamente, para você conseguir esse último visto, aqui, continuo repetindo, Indefinite Leave to Remain, tá? Você precisava de 5 anos morando nesse país, tá? Você não poderia ter se ausentado por muito tempo durante esse período de 5 anos, tá?
Só que o que acontece? O governo agora está aumentando esse período. Então agora, para você tirar o visto Indefinite Leave to Remain, passa a ser o dobro, 10 anos, tá? Quando eu tirei o meu, só precisava de 5. Hoje precisa de 10 anos. Eu não sei se já entrou, tá? Em vigor, mas eu sei que está. Outra coisa também é que eles vão trocar a história, entendeu? Que do teste de inglês para esse nível, que eu não me engano, se eu não me engano, eles vão subir do B1 para um outro nível lá, tá? Então, mais uma vez, se você tá vindo para cá com intenção de viver, de morar nesse país, considera no mínimo tirar o B1. Não vai no A1, porque o A1 vai te permitir você casar, mas mais para frente você vai precisar de fazer o B1, tá? E não é tão difícil assim. Basta você estudar. Eu mesmo estudei. Eu sempre falo isso pra vocês. Quando eu cheguei aqui, eu estudei 4 anos e meio de inglês na escola de inglês CNA. Quando eu vim pra cá, eu achava que eu sabia alguma coisa. Mas quando eu falei a primeira vez na imigração, eu descobri que eu não sabia era nada, tá? Eu acho que a escola de inglês, ela te dá os caminhos. Mas quem vai enriquecer o seu vocabulário, quem vai, né, se desenvolver é você. Então, eu sempre falo isso muito para as pessoas, né? Não acha que você indo para a escola de inglês, ficando 2 horas e meia lá, você vai aprender a falar inglês. Você vai aprender os caminhos, né? Você vai aprender a usar um verbo to be, o verbo com ing no final, né? Aquela terceira coluninha. Só quem vai memorizar os verbos é você. Quem vai memorizar o alfabeto é você, né? Então, é esse o ponto que eu falo. Então, eu recomendo, eu quando fui fazer esse teste de inglês, mesmo tendo estudado 4 anos e meio no CNA, mesmo estando aqui há não sei, né, quanto tempo, eu ainda estudei. Eu estudava pelo site da BBC, eu tinha um canal no YouTube também que eu estudava por esse canal do YouTube, a moça ensinando a parte gramatical, mas mesmo assim, né, a prova não é só leitura escrita, não é você só ler um texto e interpretar aquele texto. Acho que a parte mais difícil, para ser sincera, é a parte do listen and do speak, tá? Que é quando você vai para como se fosse uma entrevista, né, com a pessoa no dia da prova, você faz a parte escrita, né? Mas depois você tem que ir lá e ela vai conversar com você, você vai ter que responder a ela, e então ela vai colocar um áudio para você escutar, contando uma história ou uma situação, e aí baseado naquela situação que ela colocou para você, ela vai te fazer perguntas. Então você tem que treinar o seu ouvido, entendeu? Acho que a pronúncia não é tão mal assim, porque aqui, gente, é um país multicultural, assim, no sentido de que tem tantas pessoas de tantas diferentes partes do mundo que cada um tem o seu próprio sotaque. Então falar aquela coisa de falar com a linguinha presa atrás do dente, entendeu? É bullshit, né? O importante é que você consiga escutar, entender o que você está falando. Obviamente, né? Você precisa de tentar pronunciar correto, mas não precisa ser perfeito. Eles entendem, assim, a gente entende um ao outro mesmo com sotaque. Pega o pessoal da Escócia, acho que é o pior para entender. Os escoceses falam muito diferente, mas é o mesmo inglês. Mas por fim, treinem os seus ouvidos, entendeu? Para a prova do listen, tá? Eu acho que foi a parte da prova mais difícil que eu achei. Tá bom? Mas também não foi nada assim, não, meu Deus do céu, sabe? Assim, foi nível B1. Mas por fim. Mas vamos então ao que interessa. Aí o que acontecia? Você ficava 5 anos com esses vistos comuns, depois você tinha direito a esse outro visto especial. Precisava então de fazer a tal da prova, né, da história do Reino Unido, e ter no mínimo B1 de inglês. Agora tá subindo para 10 anos para você conseguir fazer isso. E se eu não me engano, o nível de inglês também vai subir. Não só os valores, mas também o nível de inglês também vai subir. Tá bom? E antigamente, quando você tava com o visto, você já podia aplicar direto pro passaporte. Agora, se eu não me engano, também, uma vez que você consegue o Indefinite Leave to Remain, para você conseguir o seu certificado britânico, você precisa de ter no mínimo um ano de Indefinite Leave to Remain, né? Na minha época, não. Na minha época, você pegava o Indefinite Leave to Remain, se no outro dia você quisesse aplicar
entendeu? Para se tornar um cidadão britânico, você podia, tá? Agora vamos falar então da parte de se tornar um cidadão britânico. Gente, vamos supor que vocês já estão com seus ILR, tá? Que é o Indefinite Leave to Remain. E aí, então, você quer se tornar um cidadão britânico, né? Que eu acho que esse aí é o final de toda a novela. Para vocês fazerem isso, gente, vocês vão precisar de preencher todo o formulário online, tá? E vocês vão precisar de 2 referências, tá? Eu tô tampando essa foto, gente, porque eu estou ridiculamente horrível nessa foto, tá? Mas durante o processo lá que vocês estão preenchendo o formulário, vocês vão imprimir 2 folhas dessas aqui, ó. Tá vendo? Que é o Referees, né? Basicamente, o que acontece? Você vai colar a sua fotinho e vai precisar de 2 pessoas que sejam qualificadas e que te conheçam, tá? Quando eu falo qualificada, gente, é porque aqui tem um sistema assim meio burocrático, digamos assim, tá? Que é no sentido de que toda vez que você precisa de renovar o seu passaporte ou tirar o seu passaporte, etc., ou até nesse caso aqui, você precisa de conhecer, você precisa de ter pelo menos uma testemunha, no caso aqui precisa de 2. E essas pessoas, além de se conhecerem, elas precisam de ter nível superior. Elas precisam de ter nível superior. Então, tipo assim, não é qualquer pessoa que pode assinar por você. Tem que ser uma pessoa, né, que tenha um nível superior ou que tenha, assim, um emprego, assim, muito respeitável, né, para que eles possam aceitar, tá? Então, não adianta você pedir para sua amiga lá da escola, porque não vai ser aceito. Se você pedir pro seu professor, talvez seja aceito, né? Então você vai precisar dessas 2 testemunhas, o que é muito chato também, porque você depende de outras pessoas, né? Então, se você não é uma pessoa muito sociável, né? E se você não conhece ninguém que tenha um nível superior ou que tenha um emprego importante em algum lugar, fica um pouco difícil, né? De você conseguir esse bendito aqui, tá? Mas eu consegui pedir para os meus vizinhos assinarem para mim. Preenchi então o formulário, consegui os meus 2 vizinhos para assinarem para mim, né? E então fiz o pagamento, que acho que me custou cerca de 1.800 libras, se eu não me engano, né? E fiz então o agendamento. Quando eu agendei, né, eles foram lá e escanearam esses documentos aqui. E eu paguei 50 libras a mais para eu poder escanear o que eu quisesse, né? E como isso é um processo bastante importante, eu prefiro errar pelo excesso do que errar porque está faltando documento. Então eu escaneei esses papéis, eu escaneei meu certificado de inglês, eu certifiquei o resultado da minha prova de conhecimentos gerais aqui do Reino Unido, eu escaneei o passaporte da minha família inteira, eu escaneei o meu passaporte brasileiro, todas as folhas que eu tinha visto, principalmente os daqui, entendeu? Tudo eu deixei bem escaneado, só vou escanear os desenhos das minhas filhas, para que não tivesse nenhuma desculpa, tá? Para que eles não aceitassem. Depois que eu escaneei tudo, eles tiraram. Nossa, o meu celular começou a fazer barulho, gente, desculpa. Depois que eu escaneei tudo isso, a gente tira as impressões digitais, eles tiram a nossa foto e acabou o processo. Lembrando, tá, gente, que quando todos esses processos que vocês precisam de resolver negócio de documentação, não adianta levar a mãe, o pai, o papagaio, a melhor amiga, o periquito, porque, gente, eles não deixam entrar, tá? Só entra quem tá dentro do processo de solicitação, seja de visto, seja da prova de inglês, seja do que for. Todos esses processos, não adianta querer levar o amigo, o melhor amigo para ir junto, porque ele não entra, tá? Se levar, vai ficar sentado na calçada, não entra, tá? Isso aconteceu no meu teste de inglês, isso aconteceu no meu teste de conhecimentos gerais, isso aconteceu toda vez que eu ia tirar a impressão digital para visto, sabe? Toda vez é só você que pode entrar, tá? É um sistema de segurança assim muito severo que eles têm, tá bom? Aí depois então que eu fiz todo esse processo, que eu agendei, que eu fui lá, escaneei tudo, tirei foto, impressão digital, blá blá blá, eles me deram um prazo de até 6 meses. O que me deixou um pouquinho chateada porque eu achei, poxa, né?
agora era dezembro na época, né? Eu falei assim, vocês vão entrar em recesso, provavelmente isso vai demorar. Mas para minha surpresa foi super rápido. Quando foi mais ou menos em fevereiro ou em março, eu recebi um e-mail do governo, que eu vou deixar aqui em algum lugar, tá? Obviamente apagadinho, né? Com os dados, meus dados pessoais, falando que foi aprovado, tá? Então eles falam aqui, Application for British Citizenship, aí vem o nome da pessoa, data de nascimento. I am pleased to tell you that your application for British citizenship has been approved. Então eles aprovaram o meu processo, né, de cidadã britânica. Aí, basicamente, nesse e-mail, eles vêm falando para vocês aonde você pode achar o seu juramento, né? O textinho ali que você vai ter que fazer o juramento à bandeira. Eles explicam mais ou menos para você, entendeu? O que você vai dizer, né? O que você precisa de fazer, o passo a passo, né? Agora que você tem esse e-mail, o que você tem que fazer. E basicamente eles pedem para daqui 2 dias você entrar em contato, né? No caso aqui, né? Com o nosso City County of Swansea, que seria como se fosse uma prefeitura daqui, para agendar, né? A cerimônia, né, de naturalização, digamos assim, né? Aí, feito isso, então, no dia da cerimônia, é importante e indispensável que você leve esse e-mail com você. No caso meu, eu imprimi o meu e-mail, né? E no caso, ou você pode levar no celular. Eu preferi deixar no celular e levar impresso. Só em caso de chegar lá, a minha internet não tá funcionando, né? Então, por garantir, leve o seu e-mail impresso, tá? Por quê? Porque antes de entrar para a sala de cerimônia em si só, eles vão pegar o número de referência, né? Para eles anotarem lá, para ter certeza, né, que você não está tentando fraudar o e-mail, que você não está tentando fraudar alguma coisa, tá bom? A cerimônia demorou cerca de 30 minutos. Eu vou deixar um pedaço agora para vocês aqui da cerimônia. Quando você entra nessa sala, você já tem a sua cadeira com o seu juramento já no papel impresso. Então, basicamente, você só tem que ler aquilo ali. Bem com o seu nome já em cima da cadeira. E você vai pegar e vai passar pelo processo. Eles vão lá, vão se apresentar, vai ter o representante do rei, vai ter o representante aqui do país de Gales, no meu caso, vai ter um outro terceiro representante lá, que é o representante geral, né? E aí eles vão te explicar, vão, né, te dar boas-vindas, né? Porque agora você é um cidadão britânico. Eles vão ler quais são as suas obrigações, né? Como um cidadão britânico. E então, no final, a gente faz o tal do juramento, mas eu achei que ia ser um juramento individual, digamos assim. Mas foi um juramento separado, né? Aí só no final que eles chamam nome por nome para entregar então o seu certificado britânico, que eu só tô dando uma olhadinha aqui para ver se não tem nenhuma informação assim restrita, mas eu vou deixar aí na tela, tá? Para vocês o certificado britânico, tá? No meu caso é um certificado de naturalização. Aí eles entregam para você esse certificado dentro de um envelope e essa lembrancinha que eu tô mostrando aqui para vocês agora, que eu tô mostrando a foto, mas eu vou pegar ela para mostrar para vocês. Tem um pouquinho falta de ar, mas eu recebi essa caixinha, tá? Junto com o certificado, né? E nessa caixinha aqui, deixa eu abrir ela aqui, veio um pingentinho que tá todo jogado aqui. Esse pingentinho, tá vendo? Na foto dá pra ver melhor, né? Eu achei mais legal dos homens, que os homens receberam uma caneta. Mas a gente recebeu esse chaveirinho de lembrancinha, tá vendo? Aí é claro que eu não tenho coragem de usar. Eu sou muito besta. Então eu vou deixar ele aqui guardadinho na caixa. Mas muito bonitinha a caixinha, né? Muito, muito legal. Porém eu ia preferir a caneta, né? Mas a caneta estavam dando só pros rapazes. E aí, então, você recebe esse certificado britânico e junto desse certificado britânico
vem falando aqui, entendeu? Uma mensagem da Home Secretary, né? Explicando para vocês mais ou menos agora como você faz o processo para tirar o seu passaporte. E uma carta deles, né? Falando que a senhora, que a majestia, o seu rei, o rei, né? Tem pedido para dizer welcome, né? Por ele, né? Explicando mais ou menos que agora você é um cidadão britânico. Suas obrigações de cidadão britânico e as seus... como você faz para tirar o passaporte, etc. Então vem tipo alguns folhetos informativos para você. Não vou ler eles todos, gente, porque tá todo em inglês, aí depois para ficar traduzindo isso fica um pouquinho pesado, tá? Mas basicamente isso. Parabéns, quando você consegue isso, você é um cidadão britânico, tá? Tire suas fotos durante o processo e pronto. Aí então, legal, você é um cidadão britânico. Agora, por exemplo, vamos supor, você precisa de fazer uma viagem de emergência e não teve tempo para tirar o seu passaporte ainda. Agora, com esse certificado aqui, eles não podem te barrar na imigração. Mesmo que você esteja com o seu passaporte brasileiro, mas você tem essa carta com você, eles não podem te barrar na imigração, tá? Ah, Camila, então agora acabou o processo, agora é só tirar o passaporte. Sim, gente, agora é só tirar o passaporte. Mas tirar esse passaporte também não é algo tão simples assim, porque mais uma vez você vai precisar de uma testemunha e não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa que te conheça e uma pessoa que tenha, entendeu, um nível dentro da sociedade, né? Ou seja, tem que ser um nível superior, né? Então, o que aconteceu, né? Você tem que de novo preencher o formulário, utilizar o número que tem na sua certidão de naturalização para tirar então esse passaporte. E aí você tem que pedir para que alguém assine para você. Só que dessa vez não é mais em papel, é eletronicamente. Então a pessoa recebe um link no e-mail dela, onde ela vai preencher os seus dados, os dados dela, né? E tipo, dizer que realmente te conhece, então tá tudo certo. Obviamente, né, você vai precisar de tirar, né, uma foto pro seu passaporte, né, pro seu passaporte novo, né, que tô eu, né, tem uma foto 3x4 que eu saio decente, gente, o que acontece? Mas eu vou deixar a vergonha de lado e vou mostrar para vocês aqui a fotinho do passaporte, tá? Esse passaporte ele demorou um pouco para chegar, porque foi para lá, entendeu? Eles vão verificar todos os seus dados. O primeiro passaporte é natural que ele demore um pouco mais, né? Mas no final deu tudo certo, né? E tá aqui então o bendito, válido por 10 anos, né? Aí quando for renovar de novo, eu preciso de outra testemunha, blá blá blá, é sempre a mesma história, gente. Mas foi um processo assim bastante longo, igual esse vídeo, né, gente? Que pelo amor de Deus, eu tentei ser rápida, mas não consegui. Se eu esqueci de alguma coisa, se você tem alguma dúvida de algo, por favor, não deixe de tentar entrar em contato com a gente, tá? A gente tá no Instagram, a gente tá aqui também, tem os links, tudo bonitinho, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Ou você pode também deixar em formato de comentário e baseado nisso eu posso estar respondendo, né? E se, como sempre falo, né, se for alguma pergunta assim que vale um vídeo, eu posso estar refazendo um vídeo somente falando dessa parte aí, entendeu? Do passaporte britânico, tá bom? Obrigado por você que assistiu até aqui, ó. Um grande beijo e até uma próxima. Tchau, tchau!